Pessoal, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos começando então com mais um banquete, na verdade, buscando a ajuda e licença do mentor espiritual da casa, José de Mococa, né? Que tanto nos ajuda, que tanto nos protege, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, porque a gente é assim, né? A gente é humano, a gente às vezes tentando acertar, a gente erra, né? Tentando fazer as coisas, a gente muitas vezes comete os erros, depois a gente pede perdão, pede desculpa e vamos pra frente, vamos caminhando, vamos progredindo, vamos realmente buscando realmente ajudar os nossos irmãos necessitados, não é verdade? E através da humildade a gente vai conseguir fazer isso, através realmente da caridade, buscando os nossos irmãozinhos e realmente ajudando cada vez mais. E como a gente ajuda? Primeiramente nos ajudando, nos equilibrando, trazendo amor entre os nossos corações e trabalhando. Entendendo que a gente tem uma casa espírita, e na casa espírita, como diz Emmanuel Chico, né? A gente tem que trazer aquelas 3 máximas dele, né? Disciplina, 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 não é verdade? Então a gente, através da disciplina, através do amor, buscando realmente o trabalho sério para os nossos corações, vamos tocando realmente este lindo momento que a gente tem em nossas vidas. Gente, quem vai fazer a palestra é o Givanildo, mas só vou dar um recadinho rápido para vocês, que a gente tem o almoço, tudo bem? A gente tem o almoço que vai ter das crianças, da Camárcia, tá gente? O almoço que a gente vai fazer dia 23, confere? 23 na hora do almoço, confere? Domingo. Então o que acontece? Vai ser no domingo na hora do almoço, vai ser para as famílias moradores de rua, tá bom, gente? Moradores de rua. Tem outros trabalhos que a gente vai estar fazendo em dezembro, tem muitos trabalhos em dezembro, tá? Aí depois a Sandra, que é da divulgação, que tudo tem que passar pela Sandra, pelo Thiago, pelo pessoal da divulgação lá todo, né? A gente conhece, para que eles estejam elaborando para passar para a gente realmente trazer tudo direitinho, tudo bem bonitinho. Então esse pessoal vai passar para a gente vai passar realmente os dias certinhos. Lembrando, gente, que na escola, a gente ainda continua, na escola, nos trabalhos assistenciais da casa aqui também, a gente ainda continua pedindo as doações, na verdade, as doações de alimento, tá bom, gente? Principalmente o leitinho das crianças, o leitinho é o que mais a gente precisa, né, Esmeralda? Leitinho das crianças, para que as crianças fiquem fortinhas, tenham bastante cálcio, né, para que elas possam crescer fortinhas. Realmente, o que a gente precisa mais sempre é o leite, né, por causa que elas bebem bastante leitinho. E também, gente, não nos esquecendo que a gente vai ter a campanha, né? Campanha do alimento, que vai ser agora próximo domingo. Já vou avisando agora que o Rafa me mandou mensagem hoje, o coordenador da campanha, o Rafael, ele fica mandando mensagem sempre dessa: Rafa, não esquece da campanha, vai avisando desde a quarta-feira. Então vai ter a campanha. Quem quiser no domingo vir, comparecer, gente, ajuda muito. Esses alimentos que eu estou pedindo agora, muitos deles vêm da campanha. Vão para assistencial, para as famílias carentes que é trabalhada na assistencial, tá bom, gente? Que é do Carmo, Guinaldo, Tia Fátima, Esmeraldo, o pessoal da Fermiana, a Sam, o pessoal todo que trabalha na casa, um monte de gente trabalha na casa, que realmente traz essa assistência para essas famílias, trabalhando todos unificados, não é verdade? E dessa campanha também sai realmente o alimento das criancinhas, tá bom? E graças a Deus é Jesus. A gente teve sucesso, nosso irmão José Mário teve sucesso, os empresários teve sucesso realmente, em alguns momentos da vida deles aí para fechar negócios, e realmente a gente vai, se Deus quiser, evoluir. Tem outras propostas vindo de fora, vamos ter fé em Deus que essas propostas também saiam, gente, e sempre colocando nos nossos corações, mesmo que não saiam, nós estamos buscando, e a força do trabalho, da vontade, do querer, de correr atrás, que os trabalhadores da casa de José de Mococa estão fazendo, todos, tá gente, todos eu estou dizendo, realmente nos ajudarão muito, muito mesmo a fazer a casa crescer, tá bom? Não vou me demorar mais para dar esses... Os blocos estão com a Márcia, tá bom? A Márcia vai distribuir. A Márcia é aquela moça bonita que está do lado do Robson, não posso ficar falando, senão vai ficar enciumado. A Márcia, esposa do Robson. Mas hoje quem vai fazer a palestra vai ser nosso irmão Givanildo, que realmente nos vem trazendo lindas palestras, né? Além de lindas palestras, constantes palestras, ó, a gente está aprendendo bastante. É um dos professores do curso, realmente do curso
que a coordenação é a Dona Maria da Graça e realmente da instituição José de Mococa. Então vamos lá, vai falar sobre o que hoje mesmo? Esqueci. Adolescência e vida. Adolescência e vida. Vamos lá, gente, é nós e Deus, vamos aproveitar esse mundo grandioso. Boa noite a todos. Eu resolvi falar sobre adolescência e vida, porque o que está acontecendo com esses jovens de hoje? Como que eles estão se preparando para a vida futura? E Divaldo Franco, né, através do espírito Joana de Ângeles, ele nos mostra todo o preparo que eu acredito que eu recomendaria que todos os pais que têm filhos adolescentes lessem esse livro para ver como que se prepara o jovem para a vida futura. Porque muitas coisas que ele dita aqui, que o Joana de Ângeles fala aqui, é o que nós deixamos às vezes de fazer. Não, mas não porque nós deixamos de fazer porque nós queremos, assim. É porque nós não tivemos esse conhecimento que ele está nos mostrando agora, né? Então, ele me diz que o adolescente, ele começa a vida, né, dos 12 aos 14 anos, aos 20 anos. Para os rapazes é dos 12 aos 18 anos o desenvolvimento dele, e para as moças dos 12 aos 18 anos, né? E ele fala o seguinte, que completando a reencarnação, adolescente passa a viver experiências novas, definindo os rumos do comportamento que o tempo amadurecerá através da vivência dos nossos desafios, né? E onde o amor é sempre educador na vida, né? O amor, ele melhora atender às buscas do jovem, oferecendo mecanismos que facilitam os métodos, né, que facilitam o êxito nos empreendimentos da vida, né? Porque os jovens de hoje, eles, por exemplo, eles não têm aquela convivência com o pai, eles não conversam com os pais, né? Eles pegam e eles ficam guardando para eles. Ele diz aqui que eles são muito inseguros, né? Eles são muito seguros com relação ao mundo. Ele enfrenta um mundo que parece uma selva. Ou seja, e às vezes através da timidez ou do temperamento dele, dependendo do que a vida nos mostra, ele termina fazendo coisas que independem deles, né? que a sociedade obriga, né? Aí ele diz o seguinte, que não possuindo maturidade ou discernimento, fascinado pelas oportunidades, né, encantadoras que surgem por aí através das mídias, da internet, das facilidades de informação, que os pais têm, também muitos pais têm, mas não conhecem toda essa tecnologia e não passa para o filho, né? E que durante esse período é onde que forma-se a personalidade do adolescente, né? E aí as alterações se sucedem, né? Eles vão crescendo, altera-se a voz, a mocinha vai crescendo também, altera-se o corpo, tudo isso, e eles tentam se descobrir. E eles não conversando com o pai, evitando de conversar com os pais não passando essa orientação para eles, eles provavelmente vão buscar essas informações fora, né? E Joana de Ângeles nos diz que o ser humano está destinado a patamares mais elevados do que aqueles que noteiam o pensamento materialista. Quais seja o equilíbrio interior, o domínio de si mesmo, né? A harmonia pessoal, a boa estruturação psicológica e, naturalmente, os recursos materiais para tornar esses propósitos realizáveis. Para tanto, o propósito da vida do jovem deve se centrar na busca do conhecimento e vivência das disciplinas morais. Aí ele nos diz o seguinte, que a família é um alicerce para que o jovem, né, ele consiga se estruturar para a vida futura. Só que nem sempre o jovem que tem a família, a orientação dos pais, de uma família estruturada, ele vai seguir o bom caminho. Agora, a família, o jovem que tem a família totalmente
desestruturada, que tem brigas, xingamentos, que não se conversam e que os pais deixam o filho a Deus dará, o que ocorre? Ele fica totalmente desestruturado. Eles nos dizem que o filho deve se compadecer dos pais pelo não conhecimento que eles têm, né? E eles falam que compete ao adolescente aprender as lições que chegam, né? As suas mensagens abrindo novos espaços para o futuro. Quando arrebatado pelo entusiasmo, considerar que há tempo para semear e como que há tempo para colher também. São infinitas, portanto, as possibilidades da vida, limitadas pelas circunstâncias, pelo estágio de evolução de cada homem e de cada mulher, que devem, desde adolescente, programar o roteiro de sua evolução e seguir com segurança, etapa por etapa, até o momento da autorrealização, né? Então, aí ele fala também que o adolescente espera da sociedade, né? Ele espera que, se tratando de um espírito amadurecendo por outras ciências, os adolescentes compreendem que a sociedade cumpre os deveres estabelecidos em programas vitais e equilíbrio geral, não poder alterar-os a bel prazer. E a sociedade espera do adolescente que submeta aos quadros completamente estabelecidos, muitas vezes necessitados da nova mudança, face aos imperativos da lei do progresso, né? E a influência, ele diz aqui que a influência do pai na elaboração da identidade do adolescente é muito importante, né? Que invariavelmente os espíritos reencarnam para o prosseguimento das tarefas que ficaram interrompidas e ressurgem nos painéis mentais as aspirações e tendências mais acentuadas. Na fase da insegurança pela adolescência, toda vigilância é necessária. E o modo de auxiliar o jovem encontra-se a definir o seu ideal da vida. Mas o que ocorre? Os jovens de hoje, eles, primeiro, devido à maneira que foi criado, eles hoje não passam a conversar com os pais a respeito da orientação sobre a vida. O que acontece, o que não acontece lá fora. Eles ficam com medo de conversar com o pai. Meu filho, por exemplo, ele não conversa comigo, ele conversa com a mãe. Então, né, mas conversa, ele conversa comigo quando ele tem assim, a mãe não consegue resolver, ele vem comigo, né? Então, eu tenho um filho de 16 anos, eu estou falando isso que eu tenho um filho de 16 anos e ele pensa que sabe tudo. E eu falo, olha, a escola da vida está aí, o que não se aprende por amor, aprende-se pela dor. Né? E muitas vezes, né, nós procuramos a religião pela dor. E a base, ele fala que a religião e o convívio social do adolescente é a base para toda estruturação para que ele possa prosperar no andamento da vida dele. E sem essa base, ele não consegue prosperar, independente da religião, mas que ele fala que o Espiritismo veio justamente para isso, para esclarecer melhor o jovem, porque o Espiritismo ele dá um leque de abertura muito grande. Só que as outras religiões também dão, mas só que o Espiritismo dá muito mais. O aprendizado no Espiritismo é muito maior. E devido às reencarnações anteriores, vivências anteriores, o aprendizado é muito maior para quem vem para o Espiritismo. Não que eu não estou induzindo a ninguém a trazer seus filhos para o Espiritismo. Tá? Estou vendendo peixe, exatamente. Né? Mas aí ele diz o seguinte, né? Aqui, ó, o adolescente dentro da família, né? O adolescente de um lar desajustado naturalmente experimenta consequências nefastas dos fenômenos de agressividade e a luta que ali tem lugar, escondendo as próprias emoções, dando largas nos vícios a fim de sobreviver carregado na amargura, asfixiado pelo desamor, pela falta de amor, pela falta de entendimento, pela falta de orientação, pela falta de carinho dos pais. Ele não encontrando isso, onde que ele vai buscar? E às vezes, aquela pessoa que vai dar carinho para ele, já leva ele para o lado errado. Porque nós não sabemos, né? Nós não conhecemos todo mundo, nós não sabemos, hoje em dia nós não sabemos com quem estamos lidando. Né? De repente, e ainda mais se é um jovem influenciável. Né? Que o jovem tem que ter uma orientação justamente para ter sustentação, equilíbrio, para que ele possa
Né? Porque, por exemplo, você vê um jovem de 18 anos, ele vê um outro jovem com um carro zero. Ele fala, por que eu não tenho carro zero? O que está faltando para mim para ter esse bem? Porque o jovem hoje, ele ainda não está baseado, ligado à religião, né? A base, que é a religião, é o amor. Ele está mais ligado ao materialismo, ao consumismo, né? Aí ele diz também aqui o seguinte, apesar dessa situação, cabe ao adolescente a formação da personalidade, compreender a conjuntura na qual se encontra localizado, aceitando o desafio e compadecendo-se dos genitores e demais familiares envolvidos na luta infeliz, como sendo seres enfermos que estão longe da cura e negam a terapia da transformação moral. Né? Aí ele nos fala também da violência no corpo e na mente do adolescente. Né? Em razão da identificação de si, o jovem tem a necessidade de ajustar a imagem do seu corpo, detendo no aspecto físico sem uma percepção correta da realidade, que o conduz às conclusões equivocadas a respeito de ser amado ou não, atraente ou repulsível, por falta de uma capacidade real para avaliação. Porque o adolescente, ele vê aquelas pessoas assim bem feitas de corpo, aquele que tem o corpo desajustado, ele vai se sentir inferior. Ele sem orientação, ele vai se sentir inferior. Então é esse tipo de orientação que Joana de Ângeles quer que nós demos para os nossos jovens, né? Para que eles se preparem para a vida futura e não fique apegado demais no materialismo, no consumismo, que isso não leva a nada. Né? Aí ele diz aqui, a vida social do adolescente, né? Um grande número de adolescentes, no entanto, que tem dificuldade dessa realização, quando bem direcionados, conseguem, embora com esforço, planificar no grupo social. Todos aqueles que ficaram na retaguarda correm o risco de percorrer as trilhas do desequilíbrio, do vício da criminalidade. Esse desenvolvimento deve ser acompanhado de uma alta dose de autoconfiança, que começa com a gradual libertação da dependência dos pais, antes encarregados de todas as atitudes e definições. O que ocorre? Ele fala que nós, os pais, nós somos super protetores, né? E que nós não damos liberdade suficiente para que o adolescente se desenvolva, procure seu caminho, sua individualidade. Ou seja, nós, com todo o cuidado que nós temos, nós sempre queremos melhores, mas será que esse nosso melhor é melhor para ele? Nós não sabemos. Então, cada um tem que ter a sua individualidade. Ele tem que procurar seu próprio conhecimento, a sua própria amizade, seus próprios amigos, e para obter a confiança em si mesmo. Porque se o pai fica só regrado ali dentro de casa, o que o filho vai aprender? Joana de Ângeles nos diz que a mídia também ela ajuda na transformação da identidade do adolescente. Mas também, hoje em dia, eles são muito perniciosos, porque mostram muita pornografia, muitas coisas, e só notícias de morte, de assalto. Isso quem assiste Cidade Alerta, né? Eu detesto Cidade Alerta. Então eu não assisto, minha esposa adora. Eu não assisto isso porque eu acho que isso traz uma influência negativa, tanto para a pessoa quanto para o lar. Então eu não assisto esse tipo de coisa. Então nós temos que tomar cuidado com o que eles vejam também na internet, né? Porque não dando orientação o que deve ser visto na internet, o que eles estão vendo na internet, eles vão buscar lá fora, com os amigos, né? E vão, o que vai se mostrar para eles? O que eles vão aprender? Então nós temos que ficar atento a tudo, né? Aí ele nos diz assim, que essa é a idade crítica para o adolescente, né? No período da adolescência, essa busca se torna uma fuga, porque o jovem se preocupa muito com a aparência. Em relação com os outros, pensam, de certo modo, rompendo com o passado a definir os rumos do futuro, que surgem então as identidades individual e grupal, ou coletiva. Então, o jovem depende das suas possibilidades de conhecimento. Se a família é estruturada, passa boa orientação para ele, logicamente, ele vai procurar um conhecimento, ele vai procurar pessoas que têm uma base muito boa, uma moral mais melhor,
vamos dizer assim, melhor do que ele tem em casa, provavelmente, e melhor do que ele tem. Porque o jovem desestruturado, o que ele vai procurar? Qual o caminho que ele vai procurar? Ele já pensa errado. Eu tinha, muito tempos atrás, eu tinha um amigo de infância que o sonho dele era criar uma gangue. Ele fala que o que ele falava era, quando eu crescer eu vou dominar tudo isso daqui, todo mundo só vai fazer o que eu quero. E o que aconteceu com ele? Um próprio amigo dele, nosso, né, que também que era ali que foi criado, matou ele. Morreu com 15 anos. Por desavença, não sei porquê, porque também já era errado. Né? Então, isso que é? Falta de orientação. Porque nossos pais, os antigos, eles resolviam na base da cintada. Da psicologia, exatamente. Lá na minha casa tinha uma cinta assim pendurada assim, na parede, chamava-se razão. Aí quando alguém fazia alguma coisa errada, aí pegava-se a razão. Aí quando os vizinhos fossem reclamar, mas ele te bateu com o quê? Com a razão. Então eles estão certos. Né? E assim meu pai criou 11. Meus pais criaram 11. Né? Então... E lá, por exemplo, sumia um real na época, então fazia fila, aí todo mundo até encontrar o dinheiro. Aí depois da segunda, terceira rodada, o dinheiro aparecia. E nós estamos aqui até hoje, né? Nós estamos aqui hoje, não estamos magoados com ele, eu falo isso com muito orgulho, porque disso eu tirei a base da minha educação, né? Então, eles não fizeram, eram conhecimentos que eles tinham na época. Hoje são outros. Hoje eu falo para o meu filho uma coisa, ele responde, eu falo A, ele responde com B. Meu filho, ele quer falar mais alto do que eu. E a última palavra, mesmo ele estando errado, ele quer que seja dele. Então é complicado isso. Então é muita conversa. Né? Aí tem aqui a influência da mídia no processo da identificação do adolescente. No lar, as imposições dos pais, nem sempre equilibrados, direcionados por caprichos e interesses muitas vezes mesquinhos, empurram o jovem desestruturado ainda para o convívio de colegas igualmente imaturos. Em outras circunstâncias, genitores irresponsáveis transferem os deveres da educação e funcionários remunerados, ignorando as necessidades reais dos filhos. As demais, nas famílias conflituadas por dificuldades financeiras, sociais e morais, ou todas simultaneamente, o adolescente é obrigado a um amadurecimento precipitado, direcionando o seu interesse exclusivamente para a sobrevivência, de qualquer forma, em considerando a situação miserável na qual vive. Ou seja, eu vejo isso nas escolas. Quando comecei a ir na reunião dessa escola do meu filho, eu percebia, meu filho fazia coisa errada. Mas eu percebia que tinha criança lá que fazia coisas mais erradas ainda. E os pais hoje, isso eu vejo porque eu vou na reunião da escola dos meus filhos, eu vejo que eles querem transferir a responsabilidade de educar para os professores que têm que ensinar, passar conhecimentos para ele. Eles têm que complementar aquilo que os pais estão fazendo. Mas não, o que acontece é errado, por isso que tem essa aprovação automática, onde que eles não se interessam por nada. Né? Eles pegam, às vezes você vê pai lá, que o filho faz a coisa errada, e ela vai lá e ainda bate no professor. É complicado isso. Né? No tempo que eu estudava, os professores tinham autoridade de bater nos alunos. Né? Eu, por exemplo, no segundo ano, eu tinha dificuldade de aprender letra de forma. Eu sentava na primeira carteira, aí a professora só esticou o braço, pum! Foi bem na lata, assim, na cara. Aprendeu? Aprendi tanto que eu estou traumatizado até hoje, só escrevo letra de forma. Então, mas eu escrevo letra de forma porque eu quero, né? Porque o trauma é enorme. Então, mas só que os alunos, eles obedeciam. Hoje não, eles só faltam bater no professor. O que é isso? Isso é falta de orientação dos pais.
E é isso que Divaldo Franco, através do Espírito Junodiano, está falando. Porque hoje eles acham que podem tudo, né? O relacionamento do adolescente fora do lar. Não encontrando no lar a compreensão ou amizade segura, buscam os amigos igualmente estáveis em sua formação ética O relacionamento, entendimento e linguagem para a convivência, poupando-se do drama da solidão, da apatia e da depressão. Por outro lado, devido à necessidade da conquista e da identificação pessoal, fora os padrões impostos pela família, torna-se urgente a reestruturação da família, que jamais será uma instituição falida. Ou seja, nós temos, como os espíritas, eu acho que nós temos que chegar, ver uma família que tem adolescente, que é esse que nós damos assistência, procurar trazer, orientar ele, trazer eles para casa, para que possamos, se os pais mandam orientação, através dos ensinamentos aqui, nós possamos orientar eles, que, querendo ou não, uma palavra amiga, uma palavra de carinho, ajuda bastante. E às vezes ele está com o pensamento, ele vem com o pensamento errado, mas ouvindo essa palavra amiga, ele muda o pensamento, ele muda o caminho dele. Então eu acho que isso é muito importante, é um trabalho até interessante para ser feito, né? Então isso é uma coisa para se pensar, né? Aí ele nos diz o seguinte, que é compreensível, portanto, que o adolescente realize busca de novos relacionamentos fora do lar, seja eles confitantes ou não, a depender da tendência do mesmo, das suas aspirações e afinidades, onde experimentará a autorrealização, dando início ao futuro círculo social e amigos na qual se movimentará. Né? E aqui, tem aqui o ser e o ter da adolescência, né? O esforço para ter surge com as motivações do crescimento intelectual, compreensão das necessidades humanas, em favor da sobrevivência, da construção da família e da distinção social. O ter passa a significar o esforço para conseguir, para conquistar, reunir moedas e títulos que facilite a movimentação pelas diferentes áreas de relacionamento humano. Ou seja, o adolescente, normalmente, ele está meio sem rumo, ele está desamparado. Mas nós temos que dar esta base para nós, como pais, temos que dar esta base para eles, né? Essas moedas e títulos que facilitem a movimentação. Mas até o momento que ele comece a caminhar sozinho. Orientando para ele caminhar sozinho, dentro fazendo bem. Né? Aí ela nos diz ainda o seguinte, a verdadeira sabedoria ensina que se pode se ter sem deixar ao lado o esforço por ser autossuficientes, equilibrado e possuidor e não possuído. Ou seja, identificado com os objetivos essenciais da experiência carnal, que são a imortalidade, o progresso e o desenvolvimento de si mesmo, com vista à sua libertação da carne. Ou seja, isso é através do processo da reencarnação, que ele pode fazer errado hoje, mas ele vem nessa família, que as famílias, nem sempre, elas são, como ele diz, eles são, na família que nós temos, elas vieram, são equivocadas, não são equivocadas. São pessoas que precisam de orientação. São pessoas do nosso passado, que é daquelas que nós já fizemos mal, e que estamos aqui, que trazemos de volta para que possamos orientá-las ao sorrimento dele. Né? Aí ele fala aqui, o jovem que deseja ser, desenvolve sua inteligência emocional, aprendendo a identificar os sentimentos das demais pessoas, a dominar os impulsos perturbadores e insensatos, e manter o controle sobre as emoções desordenadas, a ter serenidade para enfrentar os relacionamentos tumultuados e difíceis, preservando a própria identidade. Essa inteligência emocional depende da constituição do seu cérebro, que modelou e equipou recursos compatíveis com a necessidade de sua evolução e realização de suas reencarnações passadas. Né? Mas que pode alterar para melhor sempre que deseje estar na cultura dos valores éticos e morais. Então, a educação, quem é que passa? A moralidade, quando a criança está lá fazendo errado, quem é que passa? Somos nós. Né?
E numa família desestruturada, o jovem não tem, os pais não passam isso. Então, qual a melhor forma da gente ajudar essa família desestruturada? Precisamos descobrir isso, né? Aí ele nos diz que o amor, ele é um grande educador, ele é essencial para a vida, em todos os períodos de existência física e espiritual da criatura humana. Constitui estímulo e sustentação dos objetivos enobrecedores, facultando a alegria, propondo metas elevadas para serem alcançadas. Na infância e na adolescência, representa o mais valioso veículo de auxílio ao desenvolvimento do ser em formação. Então, nós só precisamos passar amor para os adolescentes. Amor de uma forma bonita, fácil de entender, não de forma complicada. Né? Porque o amor, ele não é ciumento, ele não julga ninguém, ele não discrimina ninguém. Né? Então, o que ele pede? Ele pede que só ensinamos para ele o amor. Através do amor, o restante é consequência. Né? Aqui, o adolescente e a religião. Né? A religião desempenha um papel importante na formação moral e cultural do adolescente, propiciar-lhe a visão da imortalidade, dilatando-lhe a compreensão em torno da realidade da vida e dos seus objetivos essenciais. A religião é, portanto, de significativa contribuição ética e espiritual no desenvolvimento do caráter e na afirmação da personalidade do jovem em desenvolvimento. A religião objetiva, essencialmente, conduzir ou reencaminhar a criatura ao Criador, auxiliando a conhecer sua procedência divina, que ficou separada pela rebeldia da própria conduta graças ao livre-arbítrio. Ou seja, todos nós temos o livre-arbítrio. O jovem também tem o livre-arbítrio. E nós temos que mostrar para ele que através do livre-arbítrio dele, ele vai, se ele for pender para o bem, ele vai andar de cabeça erguida, vai ter dignidade e não vai acontecer nada. Ele vai viver a vida inteira. Ele vai ter os tropeços deles, mas com a base da religião, ele vai conseguir sair dessas dificuldades. Agora, se ele pender para o mal, aí quem sabe? Só Deus sabe, porque hoje eu tive dois sobrinhos, né, que se penderam para o lado do mal. E o tempo de vida útil deles, todos os dois, foi de 22 anos. Pereceram com 22 anos. Então é complicado o caminho que deve se escolher. Né? No sentido, o Espiritismo, explicando a anterioridade do espírito ao corpo, sua sobrevivência à morte física e o mecanismo das encarnações, demonstra que a luta é o clima ideal da vida e ninguém cresce sem enfrentar. Ou seja, as encarnações anteriores, que o aprendizado anterior que nós trazemos. Nós erramos, vamos vir com os mesmos erros para que eles sejam corrigidos. Cabe aos pais, à família, dar estrutura para que ele consiga vencer na vida, né? E ele nos diz que o perdão é uma grande evolução para o adolescente, né? Saber perdoar, que muitos deles ficam magoados e não sabem, né? E o perdão não é só para o adolescente, como para nós mesmos, né? Muitas vezes já foi falado sobre o perdão aqui, né? Essa atitude de perdoar é o resultado também de exercícios, analisar a situação do agressor, compreendendo que ele se encontra infeliz e exterioriza essa situação mediante a agressividade. Torna-se mais fácil a atitude da desculpa, que se encoraja em olvidar a ofensa. Perdoar sinceramente, sempre. Né? Não é só em palavras, mas tem que ser, o perdão tem que ser de coração. Mesmo para aqueles que nós fazemos mal, né, aqueles que nos fazem uma ofensa, temos que, primeiro, eu acho que quando alguém te faz ofensa, ou você faz ofensa a alguém, quando você perdoa a si mesmo, parece que aquilo você fica tão leve, né, que você se sente bem consigo mesmo, e as coisas começam a fluir para você, porque você estirpa aquela mágoa do coração. Então isso é bem válido, tanto não só para os adolescentes, como para nós mesmos, né? Então, e eles não falam também, agora eu vou falar sobre o problema da adolescência, né?
que devido ao adolescente desestruturado, ele, com a falta de informação e com o acesso de informação que a mídia tem, eles fazem mil coisas sem orientação, totalmente desorientados. Parece que não, mas são desorientados. Não é que eles pensam que sabem tudo, mas o que eles conseguem, as informações que eles conseguem através da internet, através do amigo, só resulta em coisas que coisas benéficas para si mesmo, né? E Joana de Ângeles fala que a gravidez da adolescência é um dos grandes problemas do desafio da atualidade, em razão do número crescente de jovens despreparados para a maternidade, que se deparam em situação deveras perturbadora, gerando grave comprometimento social. Aí eles nos dizem, né, que a maternidade é um momento superior da dignificação da mulher, quando todos os valores desse sentimento e da razão se conjugam para o agradecimento da vida, né? Faltando à adolescência e conhecimento dos valores existenciais durante a gravidez. Período é atormentado ser transmitido ao feto a inquietação e desassossego, quando não há revolta pela concepção indesejada. O meu filho tem uma amiguinha e eu sempre dava carona para ele, para a amiga e para o namorado. E eu sempre conversava com ele: olha, vocês dois estão assim, tomem cuidado. Mas o falar, a nossa experiência, a minha experiência, não serve para você, não serve para ninguém. Cada um tem que ver sua experiência. O que ocorreu? Ela ficou grávida. Aí, no desespero da gravidez, o que ela fez? Ela tentou se matar. Aí eu falei para ela, e eu sempre conversei, mas por que você não veio conversar comigo quando você pensou nisso? Eu fiquei com vergonha. Eles têm vergonha de falar de certo tipo de assunto com os pais, com alguém, porque eles sabem que é errado, né? E eles têm vergonha. Então cabe a nós, com a orientação que damos para eles consigam não cometer esse tipo de besteira, né? Aí ele me fala aqui: a maternidade na adolescência é um dos mais tormentosos fenômenos que o sexo irresponsável produz. Face às consequências que gera. Orientar o adolescente quanto aos valores do sexo, ante a vida e o amor, é dever de todos os indivíduos que se devem impor, auxiliando a mentalidade juvenil a encontrar o rumo da segurança para a felicidade, sem as cargas afetivas provindas da leviandade do período anterior. Então aqui eu acho que não precisa nem de explicação, né? Nós precisamos ter atitude de falar. Por exemplo, eu tenho uma filha de 27 anos, e ela lá em Manaus namorava, arrumava namorada, ela não conversava com a mãe dela, ela ligava para mim, para que eu desse orientação para ela. E com isso eu descobri que ela tem uma sorte de sair com pessoas casadas. Eu falei: filha, o que é isso? Eu falei: não, mas meu pai, filha, entra no Face dele. Eu falei: filho, o que os olhos não dizem, o Face conta, não é isso? Não é isso? Então, né? E hoje, inclusive, eu estava até lendo, né, na internet que o marido descobriu a traição através do Google Maps da esposa. Eu falei: nossa, que coisa absurda, né? Então você vê que a tecnologia, como que está o nível da tecnologia hoje, né? Então minha filha, até os 107 anos, eu que orientava ela. Eu falei: filha, você precisa conversar com a sua mãe para ela que passe as orientações para você. Aí até que ela criou coragem e conversou com a mãe dela. Aí ela falou: pai, agora eu converso com a minha mãe. Eu falei: tudo bem. Mas mesmo assim, às vezes ela vem e liga para mim: pai, está acontecendo isso, isso e isso. Aí eu falo: olha, filha, é assim, assim, assim. Eu falo, aí eu pesquiso tudo que ela fala, eu vou pesquisar, ajudo, entendeu? Eu nunca deixei de orientar. Agora o meu filho mais velho é mais fechado. Ele não conversa com essas coisas, nunca conversou com essas coisas comigo. Mas graças a Deus ele está bem encaminhado, né? Pela orientação, apesar que quando ele fazia errado lá em Manaus, que ele morava lá em Manaus também, a mãe dele me ligava, eu dava uma bronca nele por telefone, como se eu estivesse, ele vinha para cá em 6 horas, eu podia estar lá em 6 horas também.
Falei, não me faça ter ir até 6 horas, vai poder educar você. Então, aí ele começou a tomar cerveja e falei, ó, vem pra cá, na minha casa, com 18 anos. Eu falei, a cerveja está aí, a bebida está aí, você faz o que você quiser. Estudar eu não vou atrás de escola para você, porque você já tem 18 anos, quando você quiser, você faz isso. Aí o que ele fez? Aí ele foi trabalhar com a família, né? Aí teve um desentendimento, ele pegou e teve desentendimento, eu falei, ele começou a procurar emprego fora. Aí ele, como estava sem estudo, aí ele que pesou? O estudo. Aí o que ele fez? Ele mesmo foi procurar, porque ele não tinha nem terminado o segundo colegial. Ele mesmo foi procurar o segundo colegial. Aí eu falei, olha, você vai procurar emprego fora, porque o mundo lá fora é diferente desse daqui em família. Eu falei, o mundo, porque eu vejo que tem 3 tipos de sociedade, né? Que eu falo que eu trabalho muito no Morumbi, na Paulista e no Brás. As pessoas do Brás é um tipo de conhecimento, a pessoa da Paulista é outro tipo de conhecimento, e a pessoa do Morumbi são outros tipos de conhecimento. Então, quando ele conseguiu um emprego, ele começou a estudar, entrou na faculdade, ele entrou no Banco Itaú, aí ele conheceu as outras pessoas, a conversa das outras pessoas são diferentes, o conhecimento são outros. Aí ele falou, pai, isso eu tenho razão. Graças a Deus ele hoje está casado, mora lá na Zona Leste, então está tranquilo, né? Aí ele, voltando aqui, novamente, só para encerrar, que já está passando um pouquinho de tempo, ele fala que o adolescente, o problema da droga dos adolescentes, né? Entre os impedimentos para a autoidentificação, no período da adolescência, destaca-se a rejeição, caracterizada pelo abandono que se sente relegado ao jovem no lar. Sem estigma, esse estigma acompanha na escola, no grupo social, em toda a parte, tornando então amargurado, quase infeliz, sentindo-se impossibilidade de auto-realizar-se. O adolescente que vem de uma infância de desprezo foge para dentro de si, rebelando-se contra a vida e a projeção inconsciente da família desestruturada, contra todos que é uma verdadeira desvida. Daí ao desequilíbrio, na desarmonia psicológica que se encontra é um passo. Aí ele fala também, né, o alcoolismo desenfreado sob disfarce de bebidas sociais, levando indivíduos a estados degenerativos e perturbações de várias ordens. Torna-se fator predisponente para as famílias seguirem o mesmo exemplo, particularmente os filhos sem estruturas de comportamento saudável, né? E ele fala também que o tabagismo destruidor, inveterado, o cigarro, que ele começa, né, responde por enfermidades graves do aparelho respiratório, criando dependência irrefreável, transformando estímulos na mente juvenis que usam tais bengalas psicológicas, né, que são porta de acesso a substâncias químicas mais perturbadoras, como a utilização da maconha, né, sob a justificativa apresentada que são de consequências suaves, que ela não prejudique nada. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? E tem um problema maior, né? Por último aqui, é o suicídio, né? O que vem ocorrendo. Se você observar na internet, a quantidade de jovens que estão se suicidando, né? O despreparo dos jovens, né? Referente à orientação. Sem orientação, com essas depressão, com a angústia, falta de conhecimento, eles terminam tirando a vida. Por isso que eles partem para o suicídio, né? Não conseguindo a sua auto-identificação, mediante o processo de educação, que se encontra submetido ao portador do distúrbio psicótico maníaco depressivo, que não conseguiu superar os embates da vida, né? Ou experimentando frustrações decorrentes aos conflitos íntimos, o adolescente imaturo opta pela sua solução adversa do suicídio, sem estrutura emocional para enfrentar imperativos psicossociais ou mesmo desafios dos relacionamentos interpessoais, ou aturdido pelas sequelas das drogas aditivas, ou empurrado ao plano secundário no lar. O adolescente parece não encontrar caminho que deva ser percorrido, tomando um autocídio infame nas consequências infelizmente imprevisíveis e estarrecedoras. A desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio, ou seja,
pela falta da base da religião, não só no espiritismo, da reencarnação, mas com toda e qualquer religião. Porque eu vejo, depois que eu entrei no espiritismo, eu vejo que a religião é a base que sustenta toda e qualquer família. Onde que traz estrutura, ela traz paz emocional, ela te dá suporte para que você, no trabalho, na família, no convívio social, em tudo, nas amizades, em tudo. Então, você, cuidando da sua parte espiritual, você vai ter um entendimento melhor de como deve se proceder e não fazer a coisa errada. Né? Só para encerrar, aí eu vou ler aqui uma mensagem que eu acho que veio de até que encontro, né? Que é o recado aos pais, né? Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna tem o espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependiam que fosse vistoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vós que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra reencarnação, em que cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Era isso. Muita paz a todos.